Boa noite a todos os irmãos, a nossas crianças. Hoje, na quarta-feira, mais uma reunião aqui das crianças e hoje, perguntas e respostas. Então, crianças, se vocês tiverem alguma perguntinha, alguma coisa que vocês não entenderam ou que vocês leram na Bíblia e tem dúvida, pode colocar a sua pergunta aqui no chat ou abrir o microfone. Levanta a primeira mãozinha para a gente saber que vocês têm uma pergunta. Aí abre o microfone e faz sua pergunta e a gente vai olhar na palavra de Deus para ver, né, qual que seria a resposta. Isso tudo com a ajuda do Senhor, tá bom? Eu coloquei hoje de tarde um arquivo lá no grupo das crianças com 3 perguntas. E tinha até umas imagens lá nessas perguntas. A Idal vai colocar aqui a primeira pergunta para vocês verem e a gente vai ver qual que é a resposta certa dessa pergunta. Então, aí a primeira pergunta. Por que Josué foi engolido pelo grande peixe? Quem é que sabe a resposta dessa pergunta? Foi Jonas. Tá errado, porque não foi Josué. Porque Deus obedeceu. Se não foi Josué, quem é que era esse então que foi engolido pelo esse grande peixe aí? Jonas? Jonas. Isso aí. Jonas. Então, quem respondeu Jonas, tá certo. Quem falou aí também que a pergunta estava errada, que não era Josué, também acertou. Eu acho que eu peguei muito leve, viu, Dal, com essas perguntas. Tá querendo fazer a pegadinha, né? Olha aí, Eu tá todo tentei. mundo ligado, viu? Vamos para a próxima? Agora falaram que foi Jonas. O restante da pergunta aqui é assim, Vamos mudar aqui para Jonas. Por que Jonas foi engolido pelo grande peixe? Será que alguém sabe? Eu sei. Porque Deus obedeceu. Porque ele tentou fugir das ordens de Deus. Porque ele desobedeceu também. Ele foi desobediente. E aí, Eric? Certinho mesmo? É. Foi unânime aí a resposta. E realmente, Jonas ele foi desobediente. Que Deus pediu para que ele deu uma missão para ele. E aí Jonas quis ir contra a vontade de Deus e entrou num barco. E aí aconteceu que estava tendo uma tempestade, até que em um determinado momento ali, eles viram que o problema, o infortúnio que estava acontecendo ali naquele barco, era por culpa de Jonas. E aí eles atiraram ele no mar. E aí o grande peixe foi lá e engoliu ele. E tudo isso porque ele desobedeceu a Deus. E interessante, crianças, que isso também para nós é algo assim para chamar nossa atenção, porque Deus ele sempre tem um caminho para nós. Ele tem uma direção porque ele enxerga todas as coisas. Pense que quando você se sai de casa, você consegue enxergar, por exemplo, as casas na sua frente, você consegue enxergar se tem uma montanha lá no final, mas é até esse ponto que sua visão consegue enxergar. Só que nosso Deus e Pai, ele consegue ver a terra como um todo. Ele vê todas as coisas e tudo o que vai acontecer. Então, quando o nosso Deus e Pai, através da sua palavra, ele indica algo para nós, ele nos aconselha a fazer uma determinada coisa, bom para nós é seguir aquilo que o nosso Deus fala. Porque quando a gente tenta ir contra a vontade de Deus, aí vem a sua disciplina, a gente acaba também sofrendo coisas por conta das escolhas erradas que a gente faz. E aí, ao caso de Jonas. Só que no final, Deus transforma todas as coisas em bênção, né? Não é, Dal? Isso mesmo. Tá vendo que Deus está vendo? Deus está vendo tudo que a gente está fazendo. Tudo. Não passa nada despercebido.
E olha o que aconteceu com Jonas. Eu vou fazer uma pergunta que eu coloquei. Peraí. Fazer só mais uma perguntinha aqui no assunto de Jonas. Quantos dias Jonas ficou na barriga desse grande peixe? 4 dias na barriga do peixe. Quem mais Quem dá arrisca? mais? Ou quem dá menos? Eu acho que foi 3 dias. Eu fiquei aqui na dúvida, não sei por quê. De 40 dias e 3 dias, mas eu acho que foi 3 dias. 3 dias e 3 noites. Acho que foi 3 dias também. Vou perguntar diretamente aqui. Vou escolher alguém aqui para fazer a pergunta e responder. Deixa eu ver aqui. Tchan, 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 tchan. Valentina. Fala aí, Valentina. Não sei se você conhece a história, mas quantos dias foi que Jonas ficou dentro da barriga desse grande peixe? 3 dias e 3 noites. Agora, Mirelle. Eu quero ouvir Mirelle agora. E aí, Mirelle, você conhece essa história, Mirelle? Você sabe dizer quantos dias? 10 dias. Nossa. Aí, Mirelle falou 10 dias. Teve gente que falou 4 e teve gente que falou 3. 3 dias. Vamos dar uma olhada na palavra. Como o Eric falou. Vamos ver como é que tá lá. Vou compartilhar, viu? Deixa eu achar aqui. 17. 1:17. Deparou, pois, o Senhor, preparou, pois o Senhor, que é a palavra certa, creio que seja assim, um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas ou na barriga do peixe. Então, quem falou 3 dias acertou. E quem falou 3 dias e 3 noites acertou mais ainda. Certo, Eric? Exatamente. Crianças, vocês sabiam que no Antigo Testamento tem muitas figuras de coisas que a gente passou a conhecer no Novo Testamento e que representam o Senhor Jesus? Essa passagem, mesmo no livro de Jonas, ela tem a ver com o Senhor Jesus, porque é uma figura do Senhor Jesus nos 3 dias que ele ficou ali na morte e depois ele ressuscitou. Quem é que sabia dessa? E vocês, crianças, têm alguma pergunta? Pode levantar a mãozinha e fazer sua perguntinha e colocar aí no chat. Olha, Ludmila tem uma. Pode falar, Ludmila. Ludmila, se estiver falando, seu microfone está desligado. Agora que eu fui ver que meu microfone estava desligado. É que eu não consegui entender aqui uma passagem, né, em Marcos, no capítulo 14, versículo 25. Aí eu gostaria que os irmãos me ajudassem a entender esse versículo.
Então, vamos ler aqui o versículo para a gente entender, né, a perguntinha de Ludmila. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Eu vou falar assim para você, Ludmila, e para as crianças, um pouquinho do que eu aprendi assim com os irmãos, né? Sobre essa passagem. Todo o contexto do Novo Testamento ali, dos evangelhos, ele ainda está no judaísmo, certo? Então, no momento em que o Senhor está ali falando da ceia, ela está no contexto judaico ainda. Então, ali não é a ceia do Senhor que a gente lembra o Senhor no seu dia, né? No primeiro dia da semana. Então, quando o Senhor Jesus ele está falando ali que, em verdade, vos digo que não beberei mais do fruto da vide, ele está se referindo a Israel. E que ele iria beber vinho novo, ou seja, Israel seria restaurado, estaria com o Senhor quando o Senhor vier a reinar aqui no milênio, que é quando Israel vai estar restaurado. Porque naquele momento ali, os judeus eles estavam em rebelião, eles não estavam aceitando o Senhor. Então, os discípulos que estavam ali com o Senhor, eles representavam o remanescente de judeus que vai existir na época da grande tribulação, né? Que eles vão estar ali, que vão crer no Senhor Jesus, que ele vai voltar para poder livrar eles daquela angústia que vai estar acontecendo. E aí, quando o Senhor volta e ele estabelece seu reino milenial, todos esses judeus, gentios que vão estar ali, que vão crer no Senhor, vão ser esse povo que vai estar reinando com o Senhor. E aí eles vão estar restaurados, os judeus eles vão ter se arrependido, né, de ter rejeitado o Senhor, porque eles vão estar ali representando aqueles que um dia rejeitaram o Senhor, e aí eles vão estar arrependidos e vão estar junto com o Senhor. Por isso que ele fala nessa passagem que ele não ia beber do fruto dessa vide. A vide, ela é é uma figura de Israel. Aí se souber mais um pouquinho, ele ajuda a gente. E aí o Senhor fala que ele só iria estar com eles de novo, só que de uma outra forma, com eles restaurados, só que no reino de Deus, que é o reino milenial que vai ter depois da tribulação. Aí se puder dar mais uma ajudinha, porque é mais ou menos o que eu sei dessa passagem. Já foi falado aí, já tá bom. A vide aí representa Israel. Nesse momento aí, o Senhor estava celebrando a Páscoa dos judeus com os discípulos. E na Páscoa tinha cálice com vinho. Só que aí o Senhor aí usa esse momento para dizer aos discípulos que não ia mais beber do fruto da vide, que o vinho vem da uva, né? Até que ele bebesse de uma maneira nova no reino de Deus, naquele dia, até aquele dia. Esse dia aí é o milênio, como o Eric falou, que Israel vai estar restaurado e o mundo também vai ser governado pelo seu Jesus. Aí, nesse dia aí, é que o Senhor vai estar com eles, fazendo uma celebração, essa celebração, só que de uma maneira nova. Nova. Então, essa vide aí representa Israel. Israel rejeitou, os judeus rejeitaram o Messias, e aí então o Senhor disse assim: então, por enquanto, eu não vou tratar mais com Israel, até aquele dia em que eu venha cuidar deles, tratar deles, e de uma maneira nova, já com o mundo restaurado, Israel também, aqueles que não criam, eles vão ser afastados do Senhor, e só vai ficar os que creem. Quando é isso? No milênio. Milênio é o reinado do Senhor Jesus Cristo aqui nesse mundo de 1000 anos.
Então, quando o Senhor Jesus vier reinar aqui, aí ele vai voltar a tratar com o pessoal de Israel de uma maneira nova agora. E vai ter muita paz e alegria. E a vide, como Eric falou, representa Israel. Não sei se deu para entender. Deu para entender, Ludmila? Deu para entender, sim. Muito obrigada aí a explicação. Aí é como uma profecia do Senhor Jesus. Tudo bem aí para as outras crianças também, com essa perguntinha, com explicação? Se tiver ok, dá um joinha. Sim. Olha, voltando à perguntinha lá de Jonas também. Eu só quero saber uma coisa. Só vou fazer essa pergunta. Aí depois a gente passa para outra, viu, Eric? Tranquilo. O que foi que Jonas fez para sair dessa situação que ele estava na barriga do grande peixe? Orou. Ele orou a Deus. Deixa eu ver quem mais vai responder aqui. Deixa eu chamar alguém. Maria e Cauã, o que foi que Jonas fez para que ele pudesse sair dessa situação? Ele orou a Deus, irmão. Ana Jubes, Oiê. o que foi que Jonas fez para sair dessa situação lá da barriga do peixe? E já vou botar aqui o versículo, hein? Ele orou a Deus. Não foi? Foi? Foi mesmo? Vou botar o versículo, hein? Será que foi assim? Vamos ver. Olha aí. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, ou dentro da barriga do peixe. Como é que ele estava lá? Ninguém sabe, mas ele orou. E aí o que foi que aconteceu? Aí tem algumas passagens aqui, a gente vai para o final. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Pronto, agora Jonas saiu daquela situação. Muito bom. Isso aí é também uma exaltação para nós. Não só nos momentos que a gente tiver em uma aflição, em uma situação assim, bem difícil, igual a de Jonas, mas em momentos de alegria e a todo tempo a gente orar ao Senhor. Porque o Senhor está nos ouvindo o tempo todo. E o Senhor gosta que nós oremos, porque a oração que a gente faz é a forma com que nós conversamos com o nosso Deus e Pai. E Ele quer isso, Ele quer ter essa comunhão conosco. E aí, Eric? Bora para a próxima. Pronto. Segunda perguntinha, crianças. Como os hebreus não teriam seus primogênitos mortos pelo juízo de Deus? O que eles tinham que fazer? Eles tinham que colocar, acho que é o sangue do cordeiro na porta da casa para quando o anjo da morte
passasse e não matasse os filhos primogênitos. Quem mais quer responder essa? A mesma resposta que Jubes ou é Juju? Jubes? Qualquer um. É de Juju, Jubes. Certo. Valentina, você sabe a resposta, Valentina? Sacrificou o cordeiro e passou o sangue na porta. E Mirelle, acho que. A mesma coisa. Deixa eu perguntar para mais um aqui, deixa eu ver. Quem que vai ser? Quem que vai ser? Enzo, o que você acha, Enzo, dessa pergunta aí? Você acha qual é a resposta? A mesma coisa, não tem nada para acrescentar. E aí, Dal? Será que tá certa essa resposta? Era o sangue que tinha que ser passado nas portas para o anjo da morte não matar os primogênitos? Certa resposta. Tinha que passar o sangue de um cordeiro na parte de cima aí da porta e dos lados, mas sem tocar no chão. E aí, quando o anjo da morte passasse em frente à porta e visse o sangue do cordeiro, ele aí passaria por cima da casa, direto. Não ia fazer nada com aqueles que estavam ali dentro, com o primogênito. Não iria fazer nada com o primogênito. Mas o que foi que aconteceu? O povo ali do Egito, eles não criam em Deus e eles não fizeram isso. Faraó e o povo dele, não fez isso. Quando o anjo passou, o que foi que aconteceu? O que é que vai dizer aí? Eu não vou nem responder, vou deixar para vocês responderem. Como é? Faz a filinha. Levanta a mãozinha. Quem Eu sabe? ainda Enzo, Ele pegou o último suspiro dos primogênitos de quem não passava o sangue de cordeiro na porta. quem mais quer responder? Eu vi que Ju falou, Valentina. Fala aí, Heloísa. matou os primogênitos. Estezinha, o que você acha? Ainda tô pensando. E aí, Dal? Eu sabia que Estezinha estava pensando. Enquanto ela está pensando, eu vou fazer uma pergunta dentro dessa pergunta aí. A gente está falando de primogênito. Alguém sabe dizer o que é que significa primogênito? Eu acho que é o primeiro filho. Fala, Enzo. O filho que veio primeiro, tipo, um pai e uma mãe teve dois filhos. O filho que veio primeiro vai ser chamado de primogênito. Olha, Eric, tá todo mundo aí bem, viu? Todo mundo afiado.
É, rapaz. Então, primogênito é o filho mais velho. E filho unigênito? Testar o conhecimento aqui. Filho unigênito. Único. Enzo, Filho único, que os pais só tiveram um único filho. tá fácil, Dal. Ah, tá beleza. Então, se é unigênito, ele não vai ser o primogênito, né? Só tem uma pessoa que é unigênito e primogênito ao mesmo tempo. Jesus Alguém Cristo. sabe dizer? Valentina falou Jesus Cristo. Enzo também levantou a mão, pode falar. Jesus. Mais alguém? Tá vendo aí como o Senhor Jesus é imenso? Ele é unigênito, filho, Deus, de Deus, único. Mas aí, quando ele morreu na cruz, derramou o sangue dele, foi sepultado no terceiro dia, ele ressuscitou e subiu aos céus. Que foi que aconteceu? Daí então, aqueles que creram nele se tornaram também filhos de Deus através do seu Jesus Cristo. Então ele se tornou também o primogênito de todos que iriam ressuscitar, primogênito daqueles que iriam ressuscitar, além de ser o primogênito que ressuscitou dentre os mortos. Depois, aqueles que morreram em Cristo, e também são filhos de Deus, vão ressuscitar. Mas já teve um que já ressuscitou. Então, o Senhor Jesus é tanto unigênito como o primogênito em muitas coisas. Não tem só isso não, viu? Tem um monte de coisas. Vendo como o Senhor Jesus é imenso? Maravilhoso saber dessas coisas, né, crianças? Aí, como a gente veio falando do próprio sacrifício que o Senhor Jesus fez, todo esse acontecimento que teve aí no Antigo Testamento é também uma figura daquilo que ia acontecer com o Senhor Jesus. A gente viu lá que Jonas, passando 3 dias e 3 noites ali na barriga do grande peixe, é uma figura do Senhor Jesus na morte. Aqui, a gente tem uma figura do sacrifício do Senhor Jesus. Quando o anjo olha para os umbrais da porta e ele vê o sangue, ele não poderia entrar porque ali um inocente tinha sido morto para que cobrisse aquela família ali e o primogênito não fosse morto. Com a gente, aconteceu que quando Deus olha para nós, que cremos no Senhor Jesus, ele vê que o sangue de seu filho foi derramado por mim e por cada um que está aqui que crê no Senhor. E aí, o que Deus vai fazer quando ele vê isso? Ele não nos julga. Então, nós agora estamos salvos do juízo de Deus, assim como aqueles primogênitos ficaram salvos de serem mortos pelo anjo da morte. Então, nós não vamos passar pelo juízo, né, ali do grande trono branco que a gente já viu aqui em outras reuniões, porque ali é um juízo de lavratura de sentença, de condenação. Então, todos aqueles que não creram no Senhor e que estiverem diante dali desse juízo, eles vão ser condenados. Nós, porém, não vamos ser condenados, por quê? Porque um inocente foi sacrificado por nós, foi o Senhor Jesus. Ele foi julgado ali na cruz por Deus. E aí, hoje, ele nos dá esse presente que é a nossa salvação, a certeza dela. E qualquer momento, pode ser que essa reunião nem acabe, o Senhor Jesus venha buscar-nos para estarmos com ele, porque nós somos propriedade agora do Senhor Jesus. Não é isso, Dal?
Isso mesmo. O sangue garante que a gente vai para o céu e que nós não seremos julgados. Olha aí, o anjo, quando passava pela porta, olhava o sangue na porta do jeito que Deus mandou, e aí passava direto. Mas quando chegou na porta dos egípcios, não tinha sangue na porta, eles eram incrédulos. O anjo então matou os primogênitos, os filhos mais velhos das famílias, e matou também o filho de Faraó. Ele não quis acreditar em Deus, ele não quis crer em Deus. E aí a consequência foi essa. Agora são 8h50, acho que dá tempo a gente fazer mais uma perguntinha, né? Que a gente pode ir até 9h10. Vamos ver a última. Essa é a pergunta T. Está aparecendo um 2 ali, mas é porque eu acho que na hora que eu fui digitar, saiu errado. O que Deus falou quando o Senhor Jesus estava transfigurado? Quem é que sabe o que foi que Deus falou, nosso Deus e Pai? Esse é meu filho amado e comprado. Jubes, pode falar. Valentina já deu a resposta dela. Eu acho que tem. E ouvir ele no final, ou a ele ouvir, ou ouvir ele no final. Entendi. Quem mais acha que é isso aí que Ju falou, que Valentina falou? Mais alguém tem uma resposta diferente? Ju tá com a mãozinha levantada, pode falar, Ju. Eu botei um versículo aí no chat pra ler, que eu achei ele bem bonitinho. Pronto, eu vou ver aqui. Vamos ver a resposta dessa pergunta. Dal, coloca para a gente aí Mateus 17. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Então, Ju, Valentina, que deram essa resposta, está certíssima. Uma curiosidade aqui naquela imagem que a gente viu ali na pergunta, além dos discípulos, tinha mais duas pessoas, certo? Estava Elias e Moisés ali junto com o Senhor na hora que ele foi transfigurado. Então Pedro vai e fala: Senhor, é bom que estejamos aqui e vamos fazer uma tenda para o Senhor Jesus, para Moisés e para Elias. E aí o que acontece? Deus faz uma nuvem luminosa para cobrir os três ali, né? O Senhor Jesus, Moisés e Elias. E quando essa nuvem se dispersa, só tem o Senhor Jesus. E aí Deus vai e fala essa frase, né? Que a gente acabou de ler ali na palavra. E isso nos mostra que não tem que ter outras pessoas dividindo a nossa atenção quando se trata das coisas do Senhor. É o Senhor Jesus. Então, não é um homem, não é
alguma pessoa que esteve ali na época do Senhor, que também era separado para Deus e assim considerado santo, né? Nós também somos chamados de santos, porque somos separados para o Senhor. Não é um sacerdote, a gente não tem que dar atenção para nenhuma outra pessoa que não seja o Senhor Jesus, porque ele é o foco, ele é o ponto central. Se vocês prestarem atenção, crianças, nas leituras que a gente vai fazendo durante a palavra de Deus, que a gente tem aqui nas reuniões, vocês em casa com o papai e a mamãe de vocês vão notar que tudo na palavra de Deus, ela só aponta para uma pessoa, para o Senhor Jesus Cristo. Veja que a gente estava falando agora de Jonas, e a gente falou ali também dos acontecimentos no Egito, quando os hebreus estavam cativos. Repararam que as duas situações só apontaram para o Senhor Jesus? Porque a Bíblia fala dele. Ela é um relato que conta sobre o Senhor Jesus. Então, todas as coisas vão apontar para ele. Então, se alguém falar para vocês, a gente precisa conversar com fulano para fulano falar com Deus por nós. Está errado. A gente tem que orar para São Fulano ou Santo Fulano. Está errado. É o Senhor Jesus. É ele que é o foco. Então, Deus deixou bem claro aqui nessa ilustração aí que a gente está vendo e nessa passagem que não deveriam dar atenção para mais ninguém. E o foco é o Senhor Jesus. Não é isso, Dal? Isso mesmo. Nas coisas de Deus, a pessoa mais importante é o Senhor Jesus. Moisés e Elias não foram pessoas também importantes? Deus não usou eles? Usou Moisés para tirar os hebreus de lá do Egito, de lá de Faraó, da mão de Faraó, e usou Elias também para mostrar o poder de Deus. Então, eles eram grandes profetas. Mas o que foi que Pedro pensou? Pedro quis colocar o Senhor Jesus, Moisés e Elias no mesmo nível. E aí veio a voz do céu, Deus dizendo: Este é meu filho amado, a ele ouvi ou escutai-o. Então, para Deus, a pessoa mais importante que existe é o próprio filho dele, o Senhor Jesus. Não quer dizer que os outros não sejam importantes, mas a gente nunca deve pensar que existe alguém do mesmo nível ou do mesmo tamanho do Senhor Jesus, com a mesma importância. Não. Todos nós precisamos dele. Pode ser um padre, pode ser pastor, pode ser um bispo, pode ser quem for desses líderes religiosos. Nenhum deles é mais importante do que o Senhor Jesus. E não existiu homem nenhum na face da terra mais importante para Deus. Somente seu filho mesmo. E Deus fala isso aí 3 vezes na Bíblia. Esse é meu filho amado. Ele fala no batismo, e se não me engano, no momento em que acho que Lázaro é ressuscitado, se eu não estou enganado. São 3 vezes. Esse é meu filho amado. Olha, Deus fala isso de mais alguém? Não. Deus nos ama. Mas quando ele vem falar diretamente, é assim, esse é meu filho amado. Então o Senhor Jesus tem que ser a pessoa mais importante na nossa vida, igual como o Senhor Jesus é o mais importante para Deus. Isso aí.
Entenderam, crianças? Ficaram com alguma dúvida? Tá todo mundo quieto. Eu acho que já dormiram, viu, Dal? Eu tô acordada. Tá acordada, Mirelle? Esté, Heloísa, Maria Eu Cauã, tô. Valentina. Tá acordada, Valentina? Estou, irmão da. Mas pela essa vozinha aí, eu acho que tá com sono, viu, Dal? É que eu acordo cedo pra estudar. Fala aí de novo. É porque eu acordo cedo pra ir pra escola. É, tá certo, então. Por isso que tá com soninho. E já chegou o nosso horário, né? A gente podia ir até 8h10, 9h10, na verdade. Mas a gente encerra aqui que também já tá bom, né? São 3 perguntinhas. Será que alguém tem alguma pergunta aí? Eu acho que não, né? Tem alguma perguntinha de alguém? Tem aqui só um versículo aqui que Ju colocou. Eu vou colocar ele aqui no chat, que é o Salmo 136, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Ju, você sabe o que é benignidade? Não. Quem sabe o que é benignidade? É bondade. Bondoso. Isso aí. Então, a bondade do Senhor, ela dura para sempre. Isso é uma maravilha, né? Porque a gente sabe que o nosso Deus, ele é um Deus bondoso, ele é misericordioso, ele é amoroso, e isso dura para sempre. Então, Então, Eric, já chegou o nosso horário? Ou tem mais alguma coisa? eu acho que por hoje é só, né? Então, hoje já tá bom. Então, chegou a hora de mimir, que significa, Valentina sabe? O que é, Valentina? Dormir mimir é dormir. Mimi significa dormir. E antes de fechar os olhinhos para dormir, o que é que a gente deve fazer? Orar. Orar. Muito bom, a gente deve sempre lembrar primeiro de Deus. Tá vendo? Quando Jonas orou, Deus resolveu a questão dele. Olha, tá vendo? Então, a gente tem que sempre orar, como o Eric falou. Quando a gente estiver passando alguma situação que é desagradável, ou quando a gente estiver feliz, em qualquer situação a gente tem que lembrar de Deus. É bom a gente lembrar de Deus. Por quê? Olha o que a gente leu aqui. O Senhor, Ele é bom e sua bondade ou benignidade dura para sempre. Então a gente ora ao nosso Deus e Pai antes de dormir e aí vai mimir, né, Eric? Isso aí. E no outro dia, quando acorda, orar de novo, agradecer a Deus e pedir ao nosso Deus e Pai por um bom dia de estudo, um bom dia de trabalho para o papai mais a mamãe, que o Senhor esteja protegendo a todos. É orar quando dormir e orar quando acordar. Então prontinho. Eu vou tirar aqui a gravação e aí Eric vai agradecer, vai orar para a gente.